Seja bem-vindo ao canal Light Zone, já vai se inscrevendo aí, fica por dentro porque agora vem mais um devocional. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu quero hoje estar falando sobre algo que tem mexido no meu coração esses dias, e é a resiliência. A resiliência ela é a capacidade de voltar ao estado natural, principalmente após uma situação crítica e fora do comum. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o que aconteceu em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 4, onde que Elias é completamente abalado por uma palavra que ele recebe de Jezabel, onde que aquilo entra no coração dele, essa ameaça de morte, depois de ele ter acabado com os 400 profetas de Baal, depois de ele ter se movido em poder e ter orado e Deus liberar fogo sobre aquele lugar, e ele sair como realmente alguém vitorioso, alguém que realmente conseguiu mostrar para Israel quem era o Deus verdadeiro. E essa ameaça abala tanto o coração dele que nessa história a gente começa a ver que a ameaça com essas palavras leva ele a pedir a morte a Deus. E quando a gente fala de resiliência, é a capacidade da gente conseguir absorver as diversas situações que acontecem na nossa vida e a gente conseguir vencer elas e ter autoridade sobre elas. É como que algo realmente viesse ao nosso coração, a gente absorvesse aquilo, mas a gente não ficasse e aquilo não nos abalasse a ponto de nos paralisar. Mas a gente conseguir vencer as aflições, vencer as dificuldades, vencer tudo aquilo, vencer o dia mal que vem sobre nós, e a gente conseguir ter autoridade e conseguir transformar aquela situação em algo bom. Porque os problemas eles sempre vão vir sobre a nossa vida, as dificuldades sempre vão vir, o dia mal sempre vai vir. E como é que nós estamos para conseguir ser aperfeiçoado nisso, para conseguir ser trabalhado, para isso entrar no nosso coração e não abalar as nossas emoções e não abalar a nossa estrutura a ponto de nos paralisar, a ponto de nós realmente ficarmos naquele mundo. Muitas pessoas com situações que acontecem ficam presos no passado, ficam lá na depressão, a vida avança, os dias passam, mas a sua alma, a sua memória, aquela situação ficou prendendo o coração dela. Outras pessoas ficam presas no anseio do dia de amanhã, com as preocupações do amanhã e não guardam a palavra que Jesus nos disse, que cada dia basta o seu mal. E não conseguem viver o hoje, não conseguem entender aquilo que Deus quer trabalhar hoje. Elias sofreu isso. Elias foi ameaçado por isso, um profeta, um homem de Deus, acabou caindo nessa. Mas Deus veio com voz sobre ele, no meio da caverna. Deus soprou algo, uma voz mansa e suave, que ele pôde entender isso, a qual ergueu ele de volta e colocou ele de volta. Nós precisamos dessa voz do Espírito, dessa voz que nos traz um equilíbrio, nessa voz que nos traz à tona, dessa voz que nos traz de volta a identidade de quem nós somos, filhos de Deus. Alguém com ousadia, alguém com coragem, alguém com intrepidez, alguém que não se abala com pouco, mas nós seguimos convicto, firmemente, para o alvo daquilo que Deus nos convocou, naquilo que o Senhor nos chamou. Então nós entendemos esse processo de resiliência, nós entendemos tudo aquilo que vem sobre nós absorvemos, não é fingir que não acontece, é realmente trazer a realidade, mas entendermos que tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que passa, é porque Deus permite para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa vida, para que nós saímos de uma imaturidade espiritual e nos movemos como filhos maduros em fé. Por quê? Porque a situação, às vezes tem pessoas que por umas pequenas situações se abalam, outras com grandes situações, outras com percas, outras com uma crise que aconteceu, e nós não temos controle sobre aquilo que acontece externamente sobre a nossa vida. Mas internamente, quando o Espírito Santo está sobre nós temos governo sobre a nossa alma. Nós somos alguém espiritual. Nós vamos para a nossa alma se aquietar, para se acalmar. Nós colocamos e subjugamos as nossas emoções ao governo de Deus e andamos para frente, como filhos maduros.
Então a resiliência, nós precisamos dessa resiliência. Nós precisamos entender, nós precisamos voltar de volta àquilo que nós somos em Deus, aquilo que a voz do Senhor diz ao nosso respeito. Fique ligado, se você gostou, já se inscreve no nosso canal, compartilhe e fique pro próximo devocional aí com a gente. Tamo junto!